Alô, alô, ouvintes do É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. O sistema financeiro global está cheio de furos. Quase metade deles é de responsabilidade dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, como mostra o Índice de Sigilo Financeiro 2020 da Tax Justice Network. Os furos permitem que, por meio de paraísos fiscais, muito dinheiro circule pelo mundo, sem transparência e sem regulação, o que acaba por facilitar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os resultados do índice foram lançados nesse mês de fevereiro e é o tema dessa 10ª edição do É da Sua Conta. First you must ask yourself, are you wealthy? Grazi, eu imagino que você deve ter assistido A Lavanderia, que foi lançado em outubro de 2019 na Netflix. Eu vi sim. É aquele filme inspirado no Panama Papers, né? Ele é muito bom para explicar como funcionam contas offshore em paraísos fiscais. E sabe que me chamou a atenção porque trata exatamente dos temas que a Tax Justice Network trabalha, né? E aí eu fiquei pensando, como é que as empresas ou pessoas ricas escolhem para onde vão mandar esse dinheiro? Um fator essencial considerado nessa decisão é saber quão alto é o sigilo financeiro do país. Sigilo financeiro é quando o dinheiro flui pelo mundo com pouca regulação, sem que se saiba a sua origem, se é lícito ou ilícito, nem quem é o real proprietário do dinheiro ou dos bens. É isso? Exatamente. É a existência de sigilo bancário, de propriedade anônima, de empresas fantasmas ou de imóveis, trusts, por exemplo. Nossa, isso tudo está presente no filme A Lavanderia, mas tem como saber os lugares mais procurados para esconder dinheiro ou propriedades anônimas? Tem sim. E o Índice de Sigilo Financeiro 2020 da Tax Justice Network aponta para Ilhas Caimã, Estados Unidos e Suíça como os 3 piores ofensores à transparência no mundo. Most of the time, we don't even know. O Índice de Sigilo Financeiro avalia os países de acordo com 2 indicadores: o nível de segredo e também a importância deles no mercado financeiro internacional. Imagine que cada país é uma panela, sendo que os países que permitem que as pessoas guardem dinheiros em bancos, sem precisar explicar a origem do dinheiro, são como os escorredores de macarrão. E pelos furos do escorredor escapa o dinheiro ilícito. Se viabiliza o abuso de impostos e desestabiliza os mercados. E quanto maiores os furos do escorredor, mais dinheiro o país deixa escapar e, portanto, mais alta será a posição dele no índice de sigilo fiscal. Ou seja, o país que está no primeiro lugar deste índice da Tax Justice Network, na verdade, é o pior ofensor, porque combina alto sigilo com grande fluxo financeiro internacional. Então, estar no topo desta lista é algo muito ruim e que deveria envergonhar os países. Curiosamente, são os países ricos que ocupam o topo da lista. Vamos conhecer os 10 piores ofensores do mundo? Em 10º lugar está um país famoso pelos poços de petróleo, os Emirados Árabes Unidos, que ficam na Península Arábica. As atividades de sigilo financeiro se concentram em Dubai, a cidade mais populosa dos Emirados Árabes. Em 9º lugar, apoiada e controlada substancialmente pelo Reino Unido, estão as Ilhas Virgens Britânicas, que ficam no Caribe. E em 8º lugar, anunciamos a Holanda, que no índice de sigilo financeiro anterior estava em 14º. Então, o país dos moinhos e coffee shops piorou sua posição enquanto ofensor global. Em 7º lugar, um país importante no cenário global, o Japão, que atingiu 63 dos 100 pontos do índice de sigilo financeiro. O 6º pior ofensor global é um país pequenininho na Europa, mas bastante conhecido como paraíso fiscal, Luxemburgo.
Ele é o maior centro de gestão de riqueza e de presença de bancos privados da zona do euro, com 143 bancos guardando 800 bilhões de euros em ativos. Apesar de alguns avanços nos últimos 5 anos rumo a um menor sigilo financeiro, ainda há muito a ser feito, especialmente a respeito da diversificação econômica do país. Em quinto lugar, um dos países mais ricos do mundo, localizado na Ásia, Singapura. Essa ex-colônia britânica é líder em serviços financeiros offshore na Ásia. Atende predominantemente outros países asiáticos, com destaque para a China. Mas também tem muitos depósitos que vêm dos Estados Unidos e Reino Unido. A estabilidade política, o grande sigilo e a captura do Estado pelo setor financeiro fazem com que Singapura siga sendo um país que atrai cada vez mais dinheiro do mundo. O quarto pior ofensor global é Hong Kong. Essa ilha, que é uma região administrativa da China, está crescendo ano a ano no mercado financeiro global. A Suíça ficou em terceiro lugar. Esse tradicional paraíso fiscal deixou pela primeira vez o topo do ranking em ofensa global. Essa leve melhorada da Suíça no índice tem a ver com a redução em 12% da sua oferta de sigilo financeiro. Os Estados Unidos ultrapassaram a Suíça e ficaram em segundo lugar no Índice de Sigilo Financeiro de 2020 da Tax Justice Network. O país aumentou em 15% a oferta de sigilo financeiro. E esse aumento está relacionado a uma nova lei no estado de Nova Hampshire que permite o registro de fundações privadas sem as necessárias exigências de transparência. As Ilhas Caimã ficaram no primeiríssimo lugar do índice de sigilo financeiro. Em relação ao índice anterior, aumentaram em 21% o volume de serviços prestados a não residentes. Vale lembrar que essas ilhas caribenhas são território ultramarino do Reino Unido e que, embora opere com bastante autonomia, possui muito apoio e supervisão do Reino Unido. A pontuação de sigilo das Ilhas Caimã aumentou em 4 pontos e agora o país ocupa o lugar de pior ofensor global. Qual a relação de escândalos de corrupção em países pobres ou em desenvolvimento com a posição dos países mais ricos do mundo no topo do Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice Network? É o que a reportagem de Luciano Máximo vai nos mostrar. Antônio Ferreira pedia ao Luiz Eduardo para transferir uns X milhões de dólares para o doleiro tal. E ele, Antônio Ferreira, mandava para o doleiro a lista de pagamentos para a pessoa que nós contratamos exclusivamente para administrar o offshore dele e fazer os pagamentos com recursos que nós... Este é Hilberto Silva, ex-executivo da empreiteira brasileira Odebrecht, durante depoimento à Justiça em 2017, explicando como funcionava o Departamento de Operações Estruturadas da empresa, uma espécie de espelho da tesouraria oficial da companhia, usada só para executar transações financeiras ilegais em offshores e paraísos fiscais e para lavar o dinheiro de caixadores de campanhas eleitorais e propinas para políticos e governos. Em 10 anos, mais de $1 bilhão foram movimentados por esse departamento clandestino da Odebrecht. Tinha um detalhe que a gente fez que facilitava a transferência dos recursos. Então, por exemplo, aonde estava a offshore nossa, que é Banco X, tinha a offshore nossa que era administrada por Fernando. Então, o Olívio abria um offshore dele nesse mesmo banco, porque Fernando poderia transferir dinheiro dessa offshore que ele tinha lá, da mesma offshore, de outro banco, para essa offshore, e dentro do banco, ou seja, um book transfer, transferia para a conta de Olívio. E depois o Olívio transferia dessa conta dele para a conta. Às vezes, quando pedia contrato, o contrato era feito. Às vezes mais rebuscado, às vezes mais simples, depende da exigência do compliance do banco. Além de descrever em detalhes o que o Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice Network busca combater, o depoimento do executivo criminoso também chama a atenção para o fato de que esse tipo de corrupção em países pobres ou em desenvolvimento depende da existência de regulações financeiras frouxas ou do alto sigilo financeiro em países ricos. Grande parte do dinheiro lavado pela Odebrecht e muitas corporações envolvidas em casos semelhantes de corrupção passou e passa pelos Estados Unidos, Suíça, Reino Unido e Luxemburgo,
países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os países da OCDE possuem uma pontuação média de sigilo de 54 pontos em uma escala de 0 a 100 pontos no Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice. No entanto, as suas dependências possuem uma pontuação média de sigilo de 73 pontos. Shana Lima, pesquisadora da Tax Justice Network, explica melhor esses números. Se você considerar os países da OCDE sozinhos, eles são responsáveis por 35% de todo o sigilo financeiro do mundo. Mas quando você adiciona essas jurisdições que são dependências da OCDE, esse número sobe para 49%. Isso mostra até uma certa hipocrisia dos países da OCDE, porque, em geral, eles pontuam bem na pontuação de sigilo, mas eles terceirizam esse sigilo para suas dependências, que pontuam muito mal. Normalmente, essas dependências têm pontuações muito altas de sigilo e têm regulações muito frágeis. Para coibir tais práticas criminosas, a Tax Justice Network defende que os países ricos obriguem multinacionais a enviar aos reguladores relatórios sobre transações financeiras de acordo com um determinado limite de valor. Também defende que esses relatórios sejam públicos, priorizando a transparência e a redução do nível de sigilo financeiro. Luciano Máximo é da sua conta. Existem medidas que os governos podem adotar para ir fechando os furos do sistema financeiro global. Esses furos são aqueles que permitem que dinheiro de sonegação fiscal, de crimes e de lavagem de dinheiro sigam fluindo pelos paraísos fiscais. Essas medidas são conhecidas em inglês como ABC da Transparência Financeira e Tributária. O A é de automático, ou seja, a troca automática de informações. Os governos precisam compartilhar automaticamente entre eles as informações sobre contas e bens de pessoas e empresas não residentes. O antigo sistema de só ceder informação quando obrigado por lei devido a um possível crime não funciona. O B é de beneficiários, para o registro de beneficiários finais ou proprietários. Todos os países precisam criar registros públicos dos reais proprietários de empresas, estendendo também para os trusts e fundações. E o C é de country, em português, país, que significa relatório país a país. As corporações multinacionais precisam relatar a verdadeira natureza dos negócios que fazem em cada lugar onde operam. Precisam reportar os bens, o número de empregados e os impostos que pagam. Desta maneira, saberemos quando eles estão manobrando para enviar os lucros para países onde pagam pouco ou nenhum imposto, mas também não possuem atividades. As pesquisadoras e os pesquisadores da Tax Justice Network se debruçam sobre muitos indicadores internacionais para produzir o Índice de Sigilo Financeiro, um extenso relatório sobre 133 países. São analisadas as causas que fizeram cada país estar em determinada posição, consideram as consequências e trazem recomendações para aumentar a transparência financeira internacional. Eu sou a Shana Lima, sou pesquisadora da Tax Justice Network e trabalhei diretamente na pesquisa relacionada ao índice de sigilo financeiro. Meu nome é Verônica Grondona, eu sou argentina e eu trabalhei com Tax Justice Network até 31 de janeiro deste ano. O índice é baseado em 20 indicadores que a gente chama de indicadores de sigilo, ou a pontuação de sigilo. Esses são indicadores que medem o quanto as regulações do país exigem que se tenha transparência financeira. Esses indicadores são, então, ponderados pelo peso na escala global, que é a contribuição do país no mercado mundial de serviços offshore, ou serviços oferecidos a não residentes. A gente quer justamente pegar os países que, além de ter problemas na sua regulação em relação à transparência financeira, países que sejam significativos e que são responsáveis por uma grande parcela dos serviços offshore do mundo. É importante a relação deste índice com o problema da fuga de capitais e com o que se conhece como fluxos financeiros ilícitos. Para os países em desenvolvimento, estes fluxos financeiros ilícitos se compõem de 3 ou 4 fatores
indicadores importantes que são a evasão e a elusão de dinheiro pelas corporações e pelos mais ricos da população, a lavagem de dinheiro também e a corrupção. A primeira coisa que o sigilo financeiro viabiliza é bancarizar essas atividades ilícitas. E a segunda coisa é que ele viabiliza também o abuso de impostos. O abuso de impostos inclui evasão, elisão fiscal. Quer dizer, os indivíduos, as empresas podem usar o sigilo financeiro para evitar pagar impostos em seus países. E o que levou as Ilhas Caimã ao primeiro lugar do índice? De certa forma, não é tanto uma surpresa, porque as Ilhas Caimã aumentaram muito o volume de serviços financeiros prestados aos não residentes, que é o nosso componente do peso global, que é o que pondera os indicadores do índice. As Ilhas Caimã tiveram um aumento de 21%, que é um aumento muito significativo, e essa foi a principal causa deles terem subido tanto no índice. Tirando o tamanho da participação no mercado financeiro global e olhando apenas para o sigilo financeiro, Angola, país lusófono na África e que entra pela primeira vez no ranking, está em segundo lugar. Como Angola não tem um peso muito grande no mundo financeiro internacional, o posicionamento de Angola não é muito alto. Entretanto, Angola demonstra ter vários problemas e pode ser um problema para Portugal, porque há o Luanda Leaks que envolve Angola e Portugal. E como estão os países da América Latina no índice de sigilo financeiro? Como está o Brasil? Os 5 piores ofensores na América Latina são Panamá, Venezuela, Guatemala, Brasil e México. E entre os 16 países da região, 9 já firmaram troca automática de informações de contas bancárias de não residentes com mais de 90 países. São eles Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Uruguai. Mas 7 países ainda não fazem a troca automática de informações: Bolívia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru e Venezuela. Qual é a importância da troca automática de informações? A Shana Lima, pesquisadora da Tax Justice Network, explica. Os países agora estão trocando informações automaticamente com mais países, o que é muito importante, porque o padrão anterior era de troca de informação sobre demanda, que não era muito efetivo. Imagina, se você só troca informação sobre demanda, quando uma autoridade de um país pede. Se a autoridade do país não tem nenhuma informação, como é que ela vai saber que tem um crime? Como é que elas vão chegar a demandar a informação? A troca automática de informação é importante para as autoridades chegarem a descobrir que existe um problema ali. Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai já possuem leis que obrigam o registro perante as autoridades dos beneficiários finais de propriedades, ou seja, da pessoa de carne e osso por trás das empresas, sociedades empresariais, fundos ou trusts. O país com bom destaque na América Latina e no mundo, adotando boas medidas para aumentar a transparência financeira é o Equador. Equador é o líder mundial em transparência em relação aos beneficiários finais. Oferece informação pública, online e gratuita. O registro inclui empresas, pessoas e trusts locais, e qualquer acionista é considerado beneficiário final. E tem sim mais informações sobre o Brasil no Índice de Sigilo Financeiro. Ele ocupa a posição de número 73. E a Shana Lima, pesquisadora da Tax Justice Network, explica o motivo do Brasil não estar ranqueado entre os piores ofensores. O Brasil implementou uma lei de beneficiário final em 2016, o que é uma boa notícia, mas essa lei tem algumas lacunas. Não é qualquer acionista de uma empresa, por exemplo, que pode ser considerado beneficiário final. Para ser considerado o beneficiário final, você tem que ter uma participação, um controle de pelo menos 25% da empresa. Ou seja, se você quer realmente esconder quem que é o real dono dessa empresa, é só você juntar em 4 pessoas, pode até ser 4 pessoas de uma mesma família, cada um com uma participação de 25%. Pela lei brasileira, nenhuma dessas pessoas vai ser considerada beneficiário final. E a lei não deixa claro
O que fazer caso ninguém seja considerado beneficiário final de uma empresa? Ainda falta resolver uma outra questão. O Brasil, assim como todos os outros países da América Latina, não publica relatórios país por país. Ele não exige que as suas empresas publiquem esses relatórios. Isso não mudou desde o último índice, a situação é a mesma. Tem notícia boa também sobre o Brasil. O que melhorou no Brasil é um pouco o que melhorou em outros países também, que é a troca automática de informações. O Brasil começou a trocar informações automaticamente em 2018 e hoje ele troca informações com um número bem alto de países, 95 países. O máximo, quem troca informação com mais países, troca com 97. Então o Brasil está entre os países que mais trocam informações hoje. O Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice Network mostra que vale a pena seguir exigindo transparência. O sigilo financeiro global reduziu em 7% em relação ao indicador anterior, o de 2018. Isso foi resultado de uma melhoria nas pontuações de sigilo, uma melhoria principalmente nas regulações relacionadas a beneficiários finais, ou seja, a transparência em relação a quem são os beneficiários finais das empresas e das sociedades empresariais. A gente viu que muitos países introduziram novas leis que tornam a informação sobre o beneficiário final mais transparente. O beneficiário final é a pessoa de carne e osso que está por trás das empresas e sociedades comerciais. Isso evoluiu muito. E outra coisa que foi muito positivo é a troca automática de informações. Ainda que alguns países tenham melhorado no índice de sigilo financeiro de 2020, outros, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Suíça, continuam sendo os piores ofensores do mundo. Estes lugares permitem práticas financeiras que tornam os cartéis de drogas possíveis, os abusos tributários praticáveis e fazem do tráfico de seres humanos um negócio rentável. Mas existem medidas para tornar as transações financeiras internacionais transparentes, o que permitiria reduzir a corrupção e a desigualdade no mundo. Nick Jackson, jornalista da Tax Justice Network, em sua coluna No É da Sua Conta, explica quais são as 3 mais importantes recomendações para que essas medidas sejam adotadas. A primeira das medidas é o fim do anonimato. No momento é possível em muitos países criar, por exemplo, uma empresa ou outro veículo como um trust, ou parceria ou foundation. E estes veículos podem possuir ou controlar ativos, como, por exemplo, contas bancárias, ou iates, ou apartamentos, ou um cavalo, qualquer coisa pode ser. Então, estes veículos são proprietários destes ativos, mas podem esconder o verdadeiro proprietário desses ativos. Então, temos que quebrar este sigilo, tem que quebrar esta possibilidade de esconder quem é o proprietário destes ativos. Trilhões de ativos no mundo estão escondidos. No Tax Justice Network estamos a pressionar para que mais ativos e mais desses veículos legais, estas estruturas, estes trusts, estas companhias sejam abrangidos por estes registros. E também estamos a pressionar para que estes registros de propriedades de ativos são disponibilizados ao público para ajudar a transparência e combater todos esses crimes que estava a falar, evasão fiscal, crime organizado, todo esse tipo de coisa. Então, transparência em termos de quem é o proprietário destes ativos. As multinacionais também precisam ser mais transparentes. A solução para isto é country by country reporting, que em inglês quer dizer a prestação de contas país por país. Então, tem que desfazer este número global para todos os lucros, para os impostos, todas as coisas que tem que publicar. O McDonald's faz tanto lucro, paga tantos impostos, tem tantas vendas. Em França, tem tantos lucros, etc. Em Venezuela, em cada país. Então, se isto acontece, vamos ter muito mais transparência, porque os cidadãos de um país vão saber o que multinacionais estão a fazer em seu país. O OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, que supervisiona as regras globais de prestação de contas de multinacionais, apoia esta iniciativa. Então, os padrões da OCDE no momento são fracos e tecnicamente deficientes, têm muitos problemas, mas tem um melhoramento.
como resultado da nossa pressão. E o que precisamos agora é que este sistema é reforçado. Precisamos um grande empurrão para melhorar estas coisas, para que tenhamos mais transparência dos multinacionais. E isto é uma iniciativa que vai melhorar, mas temos que continuar a pressionar para country by country reporting, esta prestação de contas país por país. E a terceira recomendação da Tax Justice Network é a aplicação de contramedidas, de preferência contra os países mais poderosos. O problema no momento é que quando um país faz contramedidas contra outros países, geralmente as critérios de selecionar quais são os países que vão receber estas contramedidas são os países fracos. É muito mais difícil fazer contramedidas contra Grã-Bretanha ou Estados Unidos, por exemplo. O que precisamos é reconhecer que uma grande parte destes paraísos fiscais são países poderosos, como Estados Unidos, que é um grande paraíso fiscal, Grã-Bretanha, que tem uma rede de paraísos que são controlados de Londres, as Ilhas Cayman, por exemplo, British Virgin Islands, Bermuda, todos estes paraísos fiscais são controlados pela Grã-Bretanha. Então, quando estamos a pensar contra medidas, é necessário começar a pensar em estes países grandes. Estes são os países que causam os problemas mais grandes. O Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice Network de 2020 teve uma boa notícia. Em média, os países analisados pelo índice reduziram em 7% sua oferta de segredo financeiro para o mundo. Entretanto, alguns países pioraram. Os países da OCDE, ou Clube dos Países Ricos, são responsáveis agora por metade do sigilo financeiro do mundo. O que é o mais grave nisso é que justamente na OCDE estão sendo tomadas todas as decisões sobre transparência financeira. O ideal seria que o tema fosse tratado num lugar em que todos os países tivessem igual assento na mesa de discussão e de tomada de decisão, como na ONU. Além disso, 3 ações são imediatas para avançar na transparência financeira global e os países deveriam adotá-las. Realizar sanções contra os países e agentes econômicos que se recusam a cooperar, independente do seu poder econômico. Obrigar as corporações multinacionais a preencher os relatórios país por país em cada local que operam. E implementar o registro público de beneficiários finais, o que evita a lavagem de dinheiro. Avançar na transparência financeira permite reduzir desigualdades, inibir o crime e financiar adequadamente políticas públicas que financiam direitos como saúde, educação, segurança, transporte. O Índice de Sigilo Financeiro está disponível também em português em www.financialsecrecyindex.com. Esse link estará na descrição do programa e também nas nossas redes sociais. E por falar em redes sociais, para tirar dúvidas, sugerir temas e dizer o que achou deste episódio, procure o É da Sua Conta no Facebook. No Twitter, estamos como _da sua conta. E se você enviar uma mensagem ao info@edasuaconta.com, a gente te inclui no nosso mailing list e você fica sabendo em primeira mão quando o próximo episódio vai ao ar. O É da Sua Conta de fevereiro de 2020 fica por aqui. Ele contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Aquele abraço e até o próximo! Até o próximo!